A paz de Cristo, você está no canal do YouTube Meu Mestre em Teologia com o pastor Ocemar Almeida. Seja muito bem-vindo, inscreva-se em nosso canal, curta, comenta e compartilha. Hoje eu quero falar contigo sobre texto massorético. Ei, pastor Ocemar, que nome estranho é esse? Você que é estudioso da Bíblia, assim, principalmente em Bíblias de estudo, você vai encontrar essa frase muitas vezes entre parênteses, texto massorético. E hoje você vai aprender o que é isso, texto massorético, tá? Isso são para os estudiosos da Bíblia Sagrada, tá? Então, texto massorético, engraçado, né? Nome diferente? Então, e o nosso versículo base para nós falarmos sobre esse assunto é Mateus capítulo 24, versículo 35, na versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem disse isso? Jesus Cristo. O texto massorético é a versão hebraica oficial do Antigo Testamento, preservada e copiada com extrema precisão pelos massoretas. É um grupo de escribas judeus que viveram entre os séculos 5 e 10 depois de Cristo. Por que estou trazendo esse assunto a você? Estou trazendo esse assunto a você para que você possa continuar confiando na Bíblia Sagrada. O que está escrito na Bíblia Sagrada, você pode confiar. No vídeo de ontem, você aprendeu qual é a Bíblia verdadeira. Lembra? Então, qual é a Bíblia verdadeira? E hoje eu estou trazendo esse assunto para que você continue confiando na Bíblia verdadeira. Tá, então o texto massoreta é a base para a maioria das traduções modernas da Bíblia Sagrada, incluindo quem? Essa versão que eu acabei de falar para você, Almeida, Revista e Atualizada. É aquela que normalmente os evangélicos utilizam, tá? Quem eram os massoretas? Quem eram? Os massoretas foram estudiosos judeus que viveram entre os séculos 5 e 10 depois de Cristo. Eles tinham a missão seguinte: era preservar o texto hebraico da Bíblia com máxima precisão, pois acreditavam que cada letra da Escritura era sagrada. Para quê? Para garantir essa precisão, eles desenvolveram um sistema chamado Massorá. O sistema Massorá. Por isso que vem massorético. Que sistema é esse? Um sistema de pontuação vocálica. Por quê? Porque o hebraico original não tinha vogais. Esse sistema também incluía marcas gramaticais para a correta leitura e interpretação. E também notas de margem para evitar erros nas cópias. Então era o sistema Massorá. E o trabalho dos massoretas garantiu que o texto bíblico fosse transmitido com fidelidade e sem alterações. Qual a importância do texto massorético? Ela é a base para as traduções do Antigo Testamento. O Antigo Testamento das Bíblias protestantes é traduzido a partir do texto massorético, pois ele é a versão hebraica mais confiável e precisa. O Novo Testamento, ele cita o Antigo Testamento e muitas vezes usa a Septuaginta. A Septuaginta é o quê? É a versão grega do Antigo Testamento. Mas o texto massorético é essencial para o estudo da palavra. Então, o Antigo Testamento, ele também foi traduzido para o grego, antes de Cristo. Antes de Cristo nascer,
o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego. Então, quando Jesus veio, o Antigo Testamento estava todo traduzido para o grego. E Jesus veio falando grego, veio ensinando em grego. A língua oficial na época do ministério de Jesus Cristo era o grego. Por isso que tem o grego bíblico, o grego koiné. O Novo Testamento já foi todo ele escrito em grego. Então, o texto massorético, ele teve a confirmação com os manuscritos do Mar Morto. O que é isso? Em 1947, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, datado de 200 a.C. a 70 depois de Cristo. Então, quer dizer, quando confrontaram, viram que a Bíblia está correta, a Bíblia não tem erro, o que o Deus da Bíblia lá de antigamente é o mesmo Deus de hoje. Nenhuma religião tem um Deus como o nosso, tá? E nenhuma outra religião. Tem um Deus eterno, tem um Deus que entregou a vida do seu único filho para morrer, para salvar o pecador. É o Deus que entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário e o filho ressuscitou ao terceiro dia. Em nenhuma outra religião tem isso não, tá? Só na religião cristã bíblica, tá? Que usa o texto massorético como base. Então esses manuscritos confirmaram que o texto massorético manteve alta fidelidade ao texto original do Antigo Testamento. Códices massoréticos importantes. Os manuscritos mais famosos do texto massorético incluem o seguinte: inclui o Códice de Alepo, cerca de 930 d.C., que é um dos mais antigos manuscritos hebraicos do Antigo Testamento. E tem também o Códice de Leningrado, tá? De 1008 d.C. É o manuscrito hebraico completo, mais antigo do Antigo Testamento. Então esses códices servem como base para a Bíblia hebraica Sturtgatensia, que é a BHS, usada por estudiosos e tradutores. O texto massorético e outras versões do Antigo Testamento. Existem sim outras versões do Antigo Testamento, além do texto massorético. E as principais são quem? Primeiro, a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, que ele foi traduzido quando? Em 285 a 100 antes de Cristo, antes de Jesus nascer. Foi traduzido por judeus no Egito para os judeus da diáspora, que só falavam grego. Então, os judeus que dispersaram, que já não entendiam mais o hebraico e só falavam o grego, aí então, olha o cuidado que Deus teve. O problema está sendo a língua? Então, eu vou usar meus filhos para traduzir do hebraico para o grego. E algumas citações do Novo Testamento vêm da Septuaginta, pois era popular na época de Jesus. Então Jesus, no ministério dele, quando ele cita algo do Antigo Testamento, é da Septuaginta. Tá? A Septuaginta, ela contém, tá, os livros deuterocanônicos, que não estão no texto massorético, que são aqueles 7 livros que nós falamos no vídeo de ontem, que estão na Bíblia católica e não estão na Bíblia evangélica, ok? Tem também o Pentateuco Samaritano, que foi escrito no século V a.C., mas ele contém apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Tem alguma diferença do texto massorético, mas a sua importância ela é limitada. E nós temos também a Vulgata Latina. A Vulgata Latina, ela data de 382 a 405 depois de Cristo, que é a tradução da Bíblia para o latim, feita por Jerônimo.
E ela foi baseada na Septuaginta e no texto massorético. Conclusão. O texto massorético é a versão hebraica oficial do Antigo Testamento e é a mais confiável para a tradução direta do hebraico. O texto massorético é confiável? Em Mateus 5,17, Jesus disse assim: olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Sim, então o texto massorético é altamente confiável. Por quê? Porque ele foi preservado com extremo cuidado pelos judeus. É confirmado pelos manuscritos do Mar Morto e é usado como base para as principais traduções do Antigo Testamento. Se você quer estudar o Antigo Testamento na forma mais próxima do original hebraico, o texto massorético é a melhor escolha. Pastor Alcemar, hoje eu consigo comprar o texto massorético? Sim, existem, tá? Você pode procurar na internet, tá? Bíblia do texto massorético. Você vai encontrar. Tem tanto em e-book como também tem em impresso, tá bom? A palavra de Deus, ela foi preservada com fidelidade ao longo dos séculos. Que possamos estudar a Bíblia com seriedade, confiando na sua autenticidade. Confia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, agradecemos por tua palavra ter sido preservada com fidelidade ao longo dos séculos. Dá-nos sabedoria para estudar e aplicar as Escrituras em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Ovelha querida e amada, inscreva-se em nosso canal, curta, comenta, compartilha. Jesus te ama e Pastor Alcemar Almeida também.